minha vida deu uma guinada, assim, uma transformada da água para o vinho, literalmente, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito realizada, extremamente realizada com o meu trabalho profissional, extremamente realizada com a minha atuação, que eu faço todos os dias. Eu sou muito feliz, eu tenho muita flexibilidade de horário, eu tenho muita tranquilidade em trabalhar e conseguir fazer os meus atendimentos com a melhor qualidade possível. Esse é o De Frente com Profissionais de Sucesso, uma conversa com as alunas do curso de consultoria do sono infantil que transformaram a sua vida profissional através do sono infantil. Essa é a Denise. Denise, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente, Denise, como que era a sua vida antes e como ficou a sua vida depois que você entrou aí nesse mundo do sono infantil. Oi, Dani, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho então como era antes. Eu sou fonoaudióloga, né? E eu trabalhava numa indústria farmacêutica com inclusão de pessoas no mercado, com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então era aquela rotina maluca. Acordava cedo, chegava tarde, não tinha qualidade de vida, não tinha nada. Ainda mais que eu trabalhava em fábrica, então eu acordava muito cedo, né? E acabava saindo um pouquinho mais tarde também para poder acompanhar os turnos, eram dividido em turnos. Então eu tinha aquela rotina louca, não tinha qualidade de vida e engravidei. Depois que eu tive a minha primeira filha, como acontece com muitas mulheres, né, que trabalham nas grandes empresas, eu acabei sendo demitida. E aí eu fiquei perdida. Falei assim, e agora, o que eu faço? Né? Será que... Porque também veio um sentimento de querer ficar mais com ela, né? Surgiu aquele negócio, tipo, ai, se eu voltar a trabalhar que nem eu trabalhava que nem maluca, não vou ver minha filha, não sei o que e tal. Então eu fiquei meio perdida. O que será que eu faço, né? Será que eu volto? Será que eu não volto? E aí, pesquisando na internet, eu achei o seu curso, e resolvi apostar, né? Falei assim, ai, será que... Vamos ver, né, o que vai acontecer. Bom, fiz o curso, a primeira turma, e depois que eu terminei o curso, assim, até hoje, isso já tem, 6 anos. Já tem 6 anos que eu sou formada, né? E né, nesses 6 anos a minha vida deu uma guinada, assim, uma transformada da água para o vinho, literalmente, né? Então hoje eu sou uma pessoa muito realizada, extremamente realizada com o meu trabalho profissional, extremamente realizada com a minha atuação, que eu faço todos os dias. Eu sou muito feliz, eu tenho muita flexibilidade de horário, eu tenho muita tranquilidade em trabalhar e conseguir fazer os meus atendimentos com a melhor qualidade possível, né? Porque é diferente você ter o seu próprio negócio, você trabalhar para você, né? Apesar de ter muitas outras dificuldades, muitos desafios, mas eu consigo me organizar dentro dessas dificuldades, dentro desses desafios, né? Então eu consigo ter uma vida muito mais agradável, né? Muito mais gostosa do que a que eu tinha antes. Sim, é bem interessante, né? Essa questão toda dessa transformação, né? Você não estava satisfeita e você resolveu apostar, né? Investir e deu essa transformada. E hoje, o que você consegue falar para a gente sobre a sua agenda de trabalho hoje? Você tem muitos clientes? Quando você começou lá atrás, como que foi isso também para você? Conseguir os primeiros clientes, né? Foi um grande desafio ou não? E como que está hoje? Você falou que tem 6 anos já, né? Então, como que Sim. está tudo isso para você? No começo foi bem difícil, né? Até porque foi exatamente isso, uma transformação. Então eu não conhecia nada, eu não sabia nada, né? Eu tinha um outro tipo de trabalho desde sempre, nunca tinha me visto num trabalho como esse, então foi muito, muito louco, assim, foi muito desafiador para mim. Para conseguir os primeiros clientes, eu tive que batalhar bastante, né? Claro, sempre com o suporte e ajuda do Instituto, né? Que tem que dá isso para a gente, né? Faz esse acolhimento também. Então, tive que batalhar bastante, não foi fácil. Eu demorei um pouquinho para conseguir meus primeiros clientes. Eu era bastante tímida, eu tinha muita vergonha, então eu demorei um pouquinho.
Mas depois que engrenou, né? Depois você atende primeiro, o segundo, o resto vai, né? Os outros fluem. Então, depois que engrenou, que eu consegui, né, realmente ir fazendo o meu trabalho, entendendo, e divulgando tudo, aí a minha agenda começou a lotar. Assim, tem épocas que eu não tenho nem horário. Tem épocas. Você consegue dizer para a gente, de mais ou menos, com quanto tempo que você passou a ganhar dinheiro, que você olhou e falou assim, não, agora eu estou ganhando dinheiro, porque você investiu um dinheiro no curso, obviamente, Sim, você está fazendo sim. investimento, né? E aí, conta pra gente com quanto tempo mais ou menos você recuperou esse investimento, então aí de fato você começou a ver que o dinheiro estava entrando. Como eu demorei um pouquinho, né? Os primeiros atendimentos eu acabei nem cobrando tanto, eu demorei uns 4, 5 meses para recuperar esse investimento. Foram uns 4, 5 meses para recuperar o investimento do curso e depois aí foi só lucro. E aí a gente fala assim, eu demorei um pouquinho, né? Eu esperava até que ia ser mais, porque a gente, 3, 4 meses, na verdade, para quem está começando um É, negócio, ter o dinheiro todo investido, recuperado, né? Que você sim. investiu, realmente é uma coisa bem bacana. É difícil, né? A gente muitas Sim, vezes demora muito tempo. Então, 3, 4 meses está super dentro do que. Não é nem esperado, isso é mais ainda, né? O que você conseguiu. Então, sim. isso é bem legal. E você tinha algum receio no começo, né, nessa questão de empreender? Porque uma coisa é você vem do mercado de trabalho, certo? E você é CLT, enfim, você tem muitas vezes benefícios ali, a gente fica numa zona de conforto bem confortável, Muito. digamos assim. Vontade de ter o seu próprio negócio, eu acho que todo mundo em algum momento na vida já pensou em ter, mas a gente precisa ter coragem para ir lá e de fato fazer isso acontecer. Teve Bastante. algum receio no início com essa questão de empreender? Tive todos. Tive todos os receios, porque para mim era uma coisa muito nova, né? Exatamente o que você falou. Eu estava numa zona de conforto, CLT. Minha vida inteira tinha sido assim. E esse bichinho do empreender, ele realmente me picou mais tarde, assim, né? Então veio depois da Sofia e tudo mais, que eu pensei, bom, acho que é interessante. E aí, no começo, eu não sabia nada, não tinha noção de nada, não sabia nem por onde começar, então eu tive todos os receios E possíveis, em algum momento você achou que isso não funcionaria para você, que a consultoria do sono não funcionaria para você? com certeza, A gente com tem altos e certeza. baixos. O importante é a gente estar sempre ali, de fato, persistindo, né? Fazendo. A Sim, gente quer um negócio, a gente consegue, a gente faz acontecer de fato. E eu vejo justamente isso em você, né? Primeira turma lá atrás, e hoje continua aí no mercado, está trabalhando, isso é muito legal. sim, porque é gostoso, porque é lindo, né? Eu acho um trabalho lindo e é muito gratificante mesmo. Mas, de fato, a gente sempre, acho que principalmente no começo, você fica insegura, né? Você fala assim, poxa, será que eu posso fazer isso? Consigo fazer isso? Né? Dá um medo, mas Tudo com a depois novidade, né, traz um certo receio. E eu nem digo aqui só do trabalho de empreender, até no nosso primeiro dia de trabalho na empresa, tudo. qualquer lugar que a gente vai, né, a gente sente isso. É importante sentir isso, porque a gente vai com cautela também, né, de alguma Sim. forma a gente vai, né, fazendo os dois pezinhos no chão. E você falou sobre ser muito gratificante também. Como que é a sua relação com seus clientes, de fato, ali? Eu tenho muitos clientes mesmo que estendeu assim, sabe? Até para muito mais do que a consultoria, assim. Eu tenho clientes, imagina, que eu atendi há 4 anos atrás, que até hoje a gente conversa, sabe? Vira e mexe me manda foto de como tá o bebê hoje, que já nem é mais bebê, né? De como eles estão, perguntando como eu tô. Sabe, sempre tem, eu sempre tô conversando com algum cliente do passado, assim, porque a gente entra na vida deles, né? A gente entra na casa deles, a gente conhece a intimidade deles de uma certa maneira. Então, acaba criando um certo laço, né? Não tem jeito. De fato, você transformou a sua vida profissional, mas de certa forma você consegue enxergar que você transformou também a vida do seu cliente? Algum benefício que você pôde trazer para ele aí através do sono? Tem alguma coisa que você Sim, consegue pontuar para gente? inúmeros, inúmeros. Eu já salvei casamentos, Quando né? dorme, né? Quando uma criança não dorme, desestabiliza Sim, a família inteira.
Então, inteira. realmente resgata, né? Recupera casamentos aí que a gente já... Totalmente, já salvei casamento, eu já ajudei num período de depressão pós-parto, né? Porque a privação de sono ela acaba piorando essa situação, desenvolvimento da criança, né? Quando você vê assim, tinha um bebezinho que podia estar um pouquinho melhor, e aí não dormia legal, e aí tinha alguns atrasos e com acompanhamento, não necessariamente só o meu trabalho, né? Óbvio, mas o meu trabalho também foi pontuar para aquela família que tinham outras coisas, então ajudei eles a perceberem isso, então eles foram atrás, e hoje o bebê já não é mais bebê, a criança já está, nossa, super bem e tudo mais. Então tem muita coisa, fora o cansaço mesmo, né, do dia a dia, da mãe, do pai, né, dos cuidadores, de conseguir chegar no dia seguinte, acordar, trabalhar, né, conseguir ter mais produtividade, e tal, no dia a dia de trabalho. Então tem bastante coisa. Essa sensação de poder ajudar, de poder melhorar a qualidade de vida das crianças, das famílias como um todo, é bastante gratificante, né? Eu acho que a melhor parte do nosso trabalho é essa, e obviamente ser remunerado para isso, né? Então a gente acaba ofertando para essas pessoas uma qualidade de vida muito melhor e a gente ainda consegue receber por isso, né? Não tem coisa melhor do que isso. Percebo aqui que você falou que você tem filho, né? 2 filhos você tem. 2. Então tem a sua vida pessoal, tem os filhos, tem a questão de trabalho também. Você falou um pouco lá no começo sobre a flexibilidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você concilia tudo isso hoje, né? Porque não deixa de ser um trabalho, você não tem que cumprir o horário fixo ali, né? E ele demanda tempo também. Então não é que a gente faz o curso, guarda o certificado e o cliente vai cair do céu. Não funciona desse jeito, né? Não. Então, como você consegue conciliar tudo isso, tanto a sua vida pessoal, com as suas atividades, como o seu papel de mãe e mais com o seu papel de consultoria de sono? Como é que você faz todo esse gerenciamento? Assim, como em todas as profissões, em tudo na vida, a gente tem que ter organização, né? Então, assim, as crianças, eles têm atividades, né, durante o dia. Então, por exemplo, eles vão para a escola, eles são maiorzinhos. Ou mesmo quando não iam, tinha horário de soneca, né? Ou sempre tinha uma rede de apoio, eu sempre dava um jeito para achar o meu tempo para conseguir trabalhar, né? Não necessariamente eu vou fazer tudo no mesmo dia, né? Então eu não vou passar o dia fazendo consultas, por exemplo, né? Eu me organizo para tal dia eu consigo fazer consulta, tal dia eu uso mais para fazer trabalho de divulgação, né? Mídias sociais e reuniões e etc. Então eu vou me organizando. E aí eu consigo ir encaixando, porque obviamente que precisa de tempo, né? A consultoria não é ali, você fez aquilo, fechou, acabou, nunca mais vai ver. Não, a gente precisa de tempo para fazer isso, mas com organização você consegue ir colocando tudo dentro das 24 horas ali do dia. Tem que ter essa organização, essa rotina, né? A gente fala tanto de rotina para as crianças, né? A gente tem que ter a nossa rotina também, para poder encaixar Sim, tudo e não faltar nada, né? Para que a gente consiga pegar o cliente, para que a gente consiga ser mãe, para que a gente consiga ser mulher e dona de casa, enfim, tudo. E dá para ser feito, porque a gente tem toda essa sim. flexibilidade aí, né? Inclusive a Sim, aula. muitas vezes a gente não faz tudo, né? Então tem dia que a casa fica daquele jeito, porque eu vou priorizar fazer um atendimento, por exemplo, Isso, a gente tem que né? Então, dar conta de tudo o tempo todo, toda hora, né? Porque tem muita gente que fica procurando o momento ideal. Não vou fazer isso agora, porque agora eu tenho isso, tenho não aquilo. tem. Tem que começar, né? Não tem. O momento ideal, quem faz é você, É isso mesmo. né? Então, você que acha o seu momento ideal, você que precisa se organizar, e porque dá. Uma coisa ou outra vão ficar para trás, uma coisa ou outra vai, mas aí você tem que achar a sua prioridade e seguir, né? Por exemplo, para mim, a consultoria, ela é uma prioridade. Então, muitas coisas, quando eu tenho atendimento, né, que é mais urgente, ou quando precisa fazer alguma coisa mais específica, eu deixo de lado e vou trabalhar. Aí depois, quando eu tiver mais tempo, eu faço o que eu precisava ter feito naquele dia. Naquele momento. Para a gente finalizar, assim, a gente teve, né, no nosso curso, a gente oferece uma aula de empreendedorismo,
E essa aula, de alguma forma, ela mudou alguma coisa para você? Ela abriu os seus olhos para algumas coisas que você não enxergava? Você conseguiu agregar isso no seu dia a dia? Melhoraram os seus negócios? Você colocou em prática? Como que foi para você esse módulo do empreendedorismo? Abrir os olhos totalmente, né? Porque eu acho que não só eu, mas acho que muitas pessoas chegam muito cruas, né? Com uma visão muito crua do que é o empreendedorismo, uma visão muito simples, né? Da facilidade ou não do empreendedorismo, mas é muito amplo, né? E o nosso trabalho, ele precisa ser divulgado, obviamente, e existem muitas ferramentas para isso que a gente não tem nem ideia, muitas vezes, né? E a aula de empreendedorismo, ela trouxe isso, ela trouxe essa visão mais ampla, ela trouxe o que a gente pode, né, para mim, no caso, o que eu poderia fazer, como eu poderia fazer, quais os caminhos que eu tenho que seguir, né? Então, em relação à empresa, abertura de empresa, sabe? Tudo isso que a gente não tem nem ideia, que às vezes a gente acha que é só chegar, atender e tá tudo certo, né? Que assim, não tem mais nada para fazer, que é só postar lá no Instagram e tá tudo bem. E não é, tem um trabalhão, né, por trás disso tudo. Então, acho que a aula de empreendedorismo trouxe essa visão bem mais ampla do que precisa ser feito e me levou, com certeza, para caminhos que eu pudesse crescer, né? Sem saber isso, provavelmente estaria estagnada no mesmo lugar. Ótimo. E Dê, você tem algum. O que você poderia falar para quem está assistindo a gente agora, que também está buscando essa transformação, né? Que quer transformar a vida profissional aí? Que conselho você daria para a pessoa? Investe, não investe, faz agora? O que você diz aí? Investe, sempre investe agora. Né? É aquilo, a gente nunca tem o momento perfeito. Então, eu acho que agora é o momento, sempre o momento mais ideal para investir numa carreira, para investir num trabalho, para investir na sua vida profissional, na sua felicidade, né? Porque é felicidade, é qualidade de vida. Então, se você está buscando uma transformação, investe. E investe agora. Esse é o momento, com certeza. Ah, legal então, Dê. Bom, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história aí. Deixo um forte abraço para Eu que você. agradeço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.